é que estão? Tudo bem com vocês hoje? Um episódio? Controversas. E esta frase foi sugerida por um de vocês, que, nomeadamente, querer seguir o programa de treino de um ator famoso ou de uma atriz ou até de um influencer que tenha um corpo definido é uma boa opção, não é? Qual é que é a vossa opinião em relação a isto, considerando os tempos em que vivemos? Miguel, Começo. queres começar? Podes ser tu, Miguel. Posso começar? Então, Então, assim, geralmente falando, não, penso que não seja uma boa ideia fazer isso, se restringirmos apenas a seguir por seguir. Se a pessoa tiver algum conhecimento, algum tipo de acompanhamento, algum critério naquilo que faz, algumas coisas até pode seguir e podem ser úteis. Mas há que entender que se estamos a falar de... Há que perceber quem é que estamos mesmo a seguir, não é? Se há alguém que é um mero praticante e só porque é conhecido influencia facilmente as pessoas, ou se há alguém, algum profissional da área mesmo, do exercício neste caso, que possa ter realmente conhecimento útil e as coisas que recomenda fazer façam realmente sentido. Embora não querendo entrar aqui em muitos detalhes de quanto mais personalizado for melhor, claro, mas pelo menos conselhos mais gerais que sejam úteis, pelo menos convencer alguém da área a dar, na minha opinião, porque senão corremos sempre o risco de a pessoa estar a partilhar algo que não é o mais correto e depois as pessoas, como facilmente são influenciadas por uma figura que lhes diz alguma coisa, também mais facilmente correm o risco de cometer mais erros por a informação partilhada não ser a mais correta. E portanto é preciso ter cuidado com quem seguimos e pensar que do outro lado está uma pessoa comum, lá por ser um influencer ou um ator ou o que for. Nós todos somos pessoas e apenas umas têm mais visibilidade do que outras. E há que entender isso também. então achas que tem essencialmente que ver com a questão de visibilidade, de autoridade, ou tu achas que realmente as pessoas deveriam procurar alguns critérios, particularmente para realizar, por exemplo, um destes programas online que hoje é muito comum? Sim, é claro que acho que a pessoa deve procurar sempre critérios naquilo que está a fazer. E é como eu disse, esses programas há que investigar o que é que está por trás desses programas, quem é que está a dar esses programas, qual é a finalidade desses programas, se fazem sentido e se for uma pessoa comum que está à procura sem ter grande informação, é facilmente influenciada a fazer algo não tão correto e portanto um, o melhor mesmo é sempre consultar um profissional da área e do que estar a seguir alguém só por ser um influenciador. E nos tempos em que vivemos com influencers. Não é? Os influencers dominam a opinião pública, tornam-se estrelas e hão de ter algum mérito nisso. Contudo, quando estamos a falar de exercício e saúde, e no caso do Gonçalo, de nutrição e saúde, eu diria que vai muito além daquilo que é a imagem de uma pessoa, vai muito além daquilo que são as práticas da pessoa e daquilo que é a recomendação dessa pessoa em particular. Nem sequer estou a dizer que ela tem conhecimento ou não para prescrever, por exemplo, um programa de exercício. Eu estava agora aqui a pesquisar exercícios para perder peso e aparece-me logo aqui uma imagem, um programa de 12 semanas, aqui um senhor em grande forma. Curiosamente, eles não devem fazer muito dinheiro com isto porque estão todos em tronco nu, não sei porquê,
Não sei porque aparecem sempre em tronco nu a publicitar o seu programa, o que no meu caso seria logo uma questão para alarme, não é? Isto é o mesmo, vocês vão ao médico e ele, em vez de aparecer de bata branca, aparece em tronco nu. Eu ia achar um pouco estranho. Olha, vou-lhe só medir a pressão arterial, mas deixe-me só tirar a camisola antes de o fazer, portanto, eu acho sempre um pouco estranho. Mas sim, mas vivemos no mundo dos influencers e eu acho que é muito importante, permitam-me também partilhar a minha opinião, informarmos-nos, primeiro, quem, quem são estas pessoas, porque é que estas pessoas fazem o que fazem, qual é que é a motivação delas, e também o próprio que procura fazer um programa deveria ter a ajuda de um profissional para o guiar. Agora, claro que existem pessoas muito competentes e eu diria que, obviamente, estes influencers não hão de ser todos indivíduos de tronco nu, só que vendem apenas a parte estética e vendem a sua imagem. Também existem pessoas certamente com competência. Agora, temos de perceber que se calhar estes programas standard não funcionam com todas as pessoas e temos de perceber quem é o indivíduo e particularmente para mim e para o Miguel, que trabalhamos com pessoas na área do exercício, sabemos a dificuldade que é enquadrar um programa de treino para uma pessoa que é única do ponto de vista do seu corpo, do ponto de vista da sua anatomia e também do ponto de vista emocional e psicológico. Portanto, o que dizer de programas que são programas standard para uma série de pessoas com um conjunto de características muito diferentes a estes níveis. Gonçalo, o que é que tu achas disto? Qual é a tua opinião acerca dos influencers e da forma como eles moldam a opinião das pessoas e as suas práticas? Sim, sem dúvida que não só no treino, mas também na nutrição existe uma forte presença desses influenciadores. Uns que são mais bem intencionados do que outros, é certo. Mas eu acho que existem alguns alertas que podemos dar às pessoas para facilmente detectarem quando a intenção não é tão positiva, podemos dizer assim. E acho que uma delas é quando há promessas, quando se alegam promessas muito drásticas, talvez. Por exemplo, prometo que o meu programa vai ficar com um six-pack e que vai perder 20 quilos num mês. Esse tipo de promessas geralmente é algo que devemos sempre ter com alguma cautela. Diria que também é importante que haja uma gestão de expectativas, porque há muita gente que esse tipo de discurso é muito atrativo. Ainda hoje tive uma consulta com uma senhora que ficou um bocado frustrada com o seu resultado, porque em um mês só perdeu 4,5 kg. Porque ela disse que viu um acompanhamento de um fulano, assim, um influenciador qualquer, que mas ele promete que eu vou perder 20 quilos e que 30 por uma linha. E pronto, e claro que depois isso leva à frustração, a pessoa fica frustrada, pensa que não teve resultados e cabe-nos a nós educar, explicar que às vezes mais vale algo progressivo, mas que é capaz de ser mantido a longo prazo, do que talvez uma abordagem extremista que vai dificultar a adesão e depois a tendência é a pessoa recuperar tudo aquilo que perdeu ou o que ganhou, o que tem vindo a conquistar facilmente perde e volta à baseline, quando na verdade o que nós queremos é uma mudança de hábitos e de estilo de vida que é algo para sempre, que não tem um prazo de validade. E geralmente esses programas têm todos um prazo de validade. Mas claro, também quero dizer que, ou melhor, não quero dizer que todos os influenciadores são maus, ou que eu sei que alguns até têm um papel importante de inspirar, de motivar, de educar, mas lá está, é importante dar mais primazia aos profissionais. E curiosamente eu até tinha apontado falar de um tema que vem muito ao encontro disso, que é a questão da falácia da autoridade, que no fundo é um pouco o oposto disto, ou seja, enquanto que não devemos acreditar em toda a gente, existem certas personalidades em que as pessoas acreditam quase como se fosse Jesus Cristo.
acaba quase por ser o lado oposto da mesma moeda. O que é que vocês têm a dizer sobre isto? Eu diria que esta questão da autoridade é uma questão clássica e a falácia da autoridade é uma questão clássica, e nos tempos que correm, particularmente nos últimos 10 anos, com a forma como as tecnologias de informação têm evoluído e a forma como as pessoas consomem informação e por vezes até a sua falta de atitude crítica faz com que a falácia da autoridade seja ainda mais importante de ser desconstruída. Porquê? Porque as pessoas hoje em dia acreditam piamente naquilo que vêem nas redes sociais. Pode ser verdade ou não. Perderam, não querendo ser demasiado negativo, porque obviamente existem muitas pessoas com atitude crítica, mas diria que a forma como as pessoas consomem informação, que é rápida, querem aprender sobre um assunto muito rapidamente, têm pouca paciência, pouco tempo para desenvolver um contacto com aquela matéria e ter uma opinião acerca do assunto que seja válida, é um problema. Portanto, algumas pessoas assumem-se como autoridades sem ter conhecimento e depois outras consomem esta informação sem igualmente terem conhecimento, só que como se torna a norma, passa a ser uma verdade que não é verdade. É um problema, e eu acho que isto é um problema social, é um problema que decorre, curiosamente, como eu disse, das tecnologias de informação, da própria tecnologia, a forma como hoje em dia as pessoas se relacionam com ela, e pronto, eu diria que essencialmente é até uma questão de desinformação. O que é que acontece? Pegando aqui até num exemplo muito parecido com o teu, Gonçalo. Ainda hoje estava com um aluno, estávamos numa sessão de treino e ele estava-me a dizer que era desta forma, ou seja, a adaptação ao treino ocorria desta forma, e ele dizia que eu era conservador e que era teórico, e é muito interessante perceber de onde é que vem esta crença, porque é que as pessoas pensam assim. E é fácil, não é muito difícil, e não precisamos de ir muito longe, porque repara que eu procurei um programa para perder peso e apareceu-me logo 2 programas de 12 semanas que prometem exatamente esses milagres. E para vocês que já estudaram e estudam bioquímica, estudam bioenergética, nós sabemos que a composição corporal, nós sabemos que é um tema complexo, isto é complexo. Não é uma coisa linear e é muito mais fácil absorver a informação de alguém que aparece em tronco nu, aparece em tronco nu em grande forma e vos diz que o segredo não é aquilo que vocês pensam, é outra coisa, e depois dá-vos a solução num programa de 4 semanas, parece muito mais real, isto para quem não tem atitude crítica, do que, por exemplo, aparecer eu ou o Miguel a falarmos com estas coisas meio estranhas e com uns microfones. Pronto, eu acho que as pessoas a rirem-se de nós. O que estamos a dizer? Bioquímica, o que é isso? Bioenergética? Então, mas a gordura evapora-se. Pronto, acho que é um pouco isto. Miguel, o que é que tu achas acerca deste tema? Já agora, deixem-me só partilhar onde é que ele está. Olha, eu sei que vocês gostam de leituras. Encontrei este livro muito simples, muito pequenino, muito interessante. Não sei se conseguem ver. Uma ideia de ciência de Joana Gonçalves Sá. Isto é um livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Eles não pagam. É um livro muito simples, muito pequenino e dá-nos uma ideia realmente do que é ciência. E eu acho que nas redes sociais muitas das coisas que se falam nada tem a ver com ciência. E eu acho que isso também é um problema. É o desvalorizar do conhecimento científico em prol de outra coisa que nada tem a ver com ciência. Desculpa, Miguel, interrompi-te, mas tinha que fazer só para finalizar e até se é para criar uma ponte para aquilo que vais dizer. Sim, portanto, voltando ao ponto da autoridade, da falácia da autoridade, é sem dúvida algo que temos sempre que ter atenção e às vezes eu tento também fugir disso e às vezes começo a pensar também nisso, será que eu estou a cair nesta de só porque aquele disse eu vou seguir e que é verdade, não é?
E, portanto, temos de ter cuidado com isso e novamente, nós não podemos prometer resultados a ninguém. A verdade é essa, nós não podemos prometer. Nós podemos prometer outras coisas. Nós podemos prometer que vamos tentar chegar ao ponto X. Ou vamos prometer que se vier e fizer a sua parte, o mais provável é ver resultados. Mas não conseguimos dar verdades absolutas. Nós não podemos dizer daqui a um mês vai estar assim, daqui a 2 meses vai estar assim. E as pessoas podem lidar bem com isso ou não, porque as pessoas querem resultados rápidos, as pessoas querem fórmulas milagrosas, as pessoas querem saber que se começarem a fazer, neste caso, exercício ou a seguirem determinada alimentação, que é certo que vão passar do ponto A para o ponto B, para o ponto B e querem o mais rapidamente possível. Portanto, quando juntamos a isto um influencer, uma pessoa com autoridade, a partilhar a sua fórmula, a fórmula que está a querer vender e que define um prazo que a pessoa consegue alcançar esses resultados, é algo apetecível para o público em geral. E lá está, e as pessoas muitas vezes não têm este conhecimento que os resultados não são garantidos e que não é por aquela pessoa ter aquele corpo que garantidamente, se eu fizer o que ele faz, também vou chegar lá. Porque isto é altamente complexo e o nosso corpo é altamente complexo, a nossa mente é altamente complexa, e dá trabalho chegar a um ponto. Nós não sabemos o que é que está por trás daquele corpo. Por trás daquele corpo podem estar muitos anos de dedicação, de rigor, disciplina, treino bem feito, alimentação bem feita. Nós não sabemos o que é que está por trás. Portanto, da mesma forma que da mesma forma que demora a atingir certos resultados, também demora depois a. Não é isto que eu queria dizer. O que eu quero dizer no fundo é que, da mesma forma, por exemplo, que nós demoramos tempo a aumentar de peso, é um acumular de anos, como exemplo aqui a questão do peso, massa gorda, também é expectável que demore algum tempo depois a perder. Portanto, não há resultados imediatos. O que difere aqui é a nossa perspectiva. Temos aqui uma perspectiva de deixar andar e depois temos a perspectiva de eu quero agora mudar e o mais rápido possível. E esquecemos da quantidade de anos que passaram até eu, a pessoa em questão, chegar ao ponto em que está. Portanto, da mesma forma que demorou, digamos assim, a deteriorar a sua saúde, também não é de um momento para o outro que de repente vai ficar impecável. Portanto, tudo tem o seu tempo e nós queremos caminhar para lá com objetivos realistas e gerir bem as expectativas das pessoas. Excelente, Miguel. Acho que ilustraste e sintetizaste muito bem aquilo que é uma perspectiva consciente, que é aquilo que nós tentamos passar aqui neste podcast, que é, ao fim e ao cabo, passar a perspectiva daquilo que faz sentido, que é realista e que se enquadra numa perspectiva de saúde. Deixa-me se calhar só acrescentar que neste particular, quando falamos de objetivos, temos de perceber porque é que a pessoa tem aquele objetivo. Porque é que a pessoa se identifica, por exemplo, com aquele programa. É verdade, aquele programa promete alguma coisa que é apelativa, mas qual é a construção do próprio, do indivíduo, que o leva a querer cumprir aquilo e qual é a construção social por trás disso. Ou seja, porque é que neste programa que eu agora pesquisei, porque é que aparece este indivíduo em tronco nu e claramente tem uma imagem que isto é uma imagem estereotipada. Ou seja, há uma projeção do corpo ideal. Portanto, já estamos a discutir outra coisa. Já estamos aqui a discutir porque é que o indivíduo tem aquele objetivo, não é? Isto alinha-se com saúde. A maior parte das vezes não se alinha com saúde. O Miguel falou, e muito bem, da dedicação que é necessária para atingir, vamos dizer, este estereótipo, mas não referiste aí algo que também é fundamental referir, e eu adiciono, se não te importares, que é a questão da biologia, a questão da genética. Ou seja, existem pessoas que têm uma determinada genética. Portanto, uma pessoa que tem uma genética em que a sua pelvis é mais larga, não vai ter uma pelvis mais curta.
O indivíduo que tem um fémur maior não vai ter um fémur menor. Ou seja, existem questões genéticas que já estão pré-definidas. Mesmo a nível da própria composição corporal, existem pessoas que têm um determinado padrão de deposição da gordura que pode ocorrer mais a nível das ancas ou a nível abdominal e tem uma pré-determinação genética. Se podemos alterar algumas coisas com o treino e com a alimentação, claro que sim. Mas não podemos alterar tudo. E agora volta atrás. Porquê que queremos alterar tudo? Não é? É pelo objetivo do tal influencer? Ou é porque realmente o indivíduo quer? E poderíamos continuar a explorar isto, mas eu passo a palavra ao Gonçalo, porque sei que o Gonçalo, além de nutricionista, está a estudar psicologia. Não sei se ele quer adicionar algo mais, seja em que campo for. O que é que tens a dizer em relação a isto, Gonçalo? Sim, eu E acho ao que que, o Miguel disse, ao que achaste que também faz sentido adicionar. claro, sim, eu acho que na forma de raciocínio que tu concluíste, eu acho que é muito importante perceber quais é que são as verdadeiras motivações da pessoa. E a verdade é que às vezes nem ela própria sabe. Às vezes, às vezes não há esse questionamento de valores, que a meu ver é super importante, para depois estipular objetivos. Às vezes os objetivos são muitas vezes colocados por razões de pressão social, ou porque um familiar me disse que eu preciso de emagrecer, quando na verdade devia partir da escolha pessoal, e a pessoa é que devia perceber, ok, isto realmente é mesmo importante para mim. E é curioso que existe sempre essa questão nas consultas, quase sempre, que é que eu sinto muito desmotivado ou desmotivada. E acho que a verdade é que a motivação é algo muito volátil, e é nesses momentos que nós temos que nos recordar daquilo que é realmente importante para nós, e a nossa razão, o nosso porquê, porque é que nós estamos a fazer o que estamos a fazer. E às vezes isso é pouco claro para as pessoas. E então acho que isso que tu disseste, Eduardo, acho que é muito importante, que é a pessoa questionar-se mesmo do que, porque é que está a fazer o que está a fazer, e porque é que é importante para si, mais do que o que é que a sociedade diz que devia estar a fazer, ou o que é que os familiares ou amigos recomendam fazer. Claro que a opinião do profissional de saúde é sempre importante, é sempre de valorizar, mas ainda assim é a própria pessoa que age, é a própria pessoa que tem que tomar a ação, e tem que estar muito alinhada com esse questionamento, com essa motivação intrínseca. Força. Sim, sim, concordo plenamente, Gonçalo. E até fizeste-me lembrar, agora estavas a falar e eu estava-me a lembrar daquilo que tem sido a minha evolução ao longo de vários anos enquanto profissional. E claramente em anos mais recentes tenho uma perspectiva diferente, em que mais do que procurar ser um influenciador, mais do que procurar influenciar as pessoas, seja numa perspectiva positiva, que obviamente é esse o interesse, tenho notado uma abordagem ligeiramente diferente, que é mais de conferir conhecimento às pessoas, dotá-las de instrumentos e ferramentas para serem elas a pensar, primeiro em relação ao exercício, àquilo que querem em relação ao exercício e a sua relação com os objetivos que têm. Portanto, as pessoas procuram-nos sempre com objetivos. E eu acho que é muito importante perceber que objetivos são estes, mas elas têm necessidades. E as necessidades elas não conseguem compreender. E um bom profissional vai perceber exatamente as necessidades que elas têm. Se conseguir fazer a ponto com os objetivos que a pessoa tem, irá conseguir criar um ambiente propício a que se desenvolva uma relação, e é uma relação entre dois agentes, eu diria se calhar até três, porque é o que treina, é o que acompanha e é o processo em si. Eu acho que se criar aqui uma dinâmica, quando se baseia, lá está, na consciência e na tomada de decisão consciente, diria que tem mais substrato para ter sucesso e para fazer sentido para aquela pessoa ao longo do tempo. Agora, isto relaciona-se claramente com a questão da pressão social, como referiste, com as influências que existem em diversos meios, não só nas redes sociais, como mesmo fora delas. E eu acho que é muito importante o profissional do exercício, neste caso, e o da nutrição, também ter esta consciência, esta capacidade de ajudar a pessoa a encontrar o seu caminho, o que é um grande desafio.
não é? Falando agora, se calhar querendo já aqui uma ponte para um outro mito, que acho que tem tudo a ver com isto, não é? Por exemplo, uma pessoa que chega ao pé de nós e nos diz que quer variar o programa de treino. Miguel, passado, imagina, 2 semanas, começou a treinar, mas já está a ver outras pessoas a fazer outros exercícios e programas mais evoluídos. Porque é que eu estou a fazer estes exercícios que são uma seca e que faço sempre estes exercícios? Isto não tem intensidade. O que é que tu achas? O que é que tu achas que ocorre para se desenvolver, para as coisas se desenvolverem desta forma, em que as pessoas são de alguma forma impacientes em relação ao processo que nós sabemos que é mais saudável e que garante, curiosamente, que a pessoa se mantém no processo por mais tempo. O que é que tu achas em relação a isso? Sim, isso é uma coisa que acontece e acho que acontece mais com pessoas mais novas, adolescentes, pessoas nos 20 e tais, talvez. Acho que isso acontece porque as pessoas gostam de experimentar coisas novas e depois vem o amigo ou lá está alguma referência que tem a executar certo exercício e, e por alguma razão podem meter na cabeça que é aquilo que precisam ou porque alguém lhes disse que aquele exercício era melhor e lá está. Voltamos a tocar aqui naquele ponto de se calhar não é o mais apropriado para essa pessoa, naquele momento, pelo menos. Mais à frente, talvez. Ia depender muito agora, tinha que ter a pessoa à minha frente para perceber quem é realmente a pessoa. Mas pode ser também alguma, lá está, alguma impaciência para querer já atingir um certo resultado, querer já ganhar mais massa muscular, por exemplo. E portanto é algo que, como eu disse, acho que acontece mais de acordo com a minha experiência, acho que acontece mais com pessoas mais novas, mas de facto nós indicamos aquilo que achamos melhor para a pessoa em determinada altura, especialmente preciso ter especialmente mais cuidado quando a pessoa está a começar os primeiros treinos, nunca treinou. E é algo frequente, que eu já vi acontecer algumas vezes, umas quantas vezes até, de facto ver que a pessoa está a executar coisas que eu não lhe mandei fazer, que eu não disse para fazer. E algumas, pronto, não é grave, mas outras se calhar obriga-me a ter que questioná-la porque é que estava a fazer aquele exercício. E, e lá está, e depois depende muito da justificação que a pessoa dá. Às vezes até somos surpreendidos, dá-nos uma justificação lógica que até lhes damos razão. Nós não, por sermos os profissionais, às vezes podemos ser surpreendidos também desse ponto de vista. Mas muitas das vezes a justificação que nos dão não é uma justificação propriamente válida. É muito com base no porque aquele meu amigo disse-me que este exercício é que é bom ou algo assim do género, sem grande fundamentação por trás. Portanto, é, é algo novamente que temos que ter atenção, o praticante tem que ter atenção e o mais correto a fazer é respeitar aquilo que lhe foi indicado e também se o profissional for bom, certamente lhe dirá que é possível eventualmente chegarmos a determinados patamares e a chegar mesmo a determinados exercícios que ele possa ter mais interesse em realizar, seja por que razão for, mas esta condução de processo também cabe muito ao profissional conseguir educar os seus praticantes, os seus alunos a treinar corretamente. Eu acho que é mesmo essa questão, Miguel. É a questão do fundamento por detrás daquele programa e o ser capaz de sensibilizar o aluno para aquele caminho, aquele processo, que obviamente não tem que ter exclusivamente aqueles exercícios, poderá ter outro tipo de exercícios, mas há uma fundamentação lógica por detrás daqueles exercícios e por vezes alterando a estrutura, perde-se essa validade. Ou seja, imagina que tu queres conferir um determinado estímulo, então tu pensas em repetições, pensas em séries, pensas em descanso e pensas em resistência. Se de repente começas a alterar algumas destas variáveis, tu alteras o estímulo.
então a adaptação que vai ocorrer já não é aquela que o profissional inicialmente idealizou. Portanto, é importante, volto uma vez mais atrás, a questão da consciencialização e da educação do praticante. E deixa-me só dar-te agora aqui um contraditório, Miguel, que eu acho que não são só os jovens. Eu acho que são os jovens, sem dúvida, e todos já fomos mais jovens. Eu disse que acho que acontece mais nos jovens. Não disse que eram só os jovens. Atenção. É que eu vou-te dar um exemplo que acho que também é um exemplo sintomático e que noto que ocorre muitas vezes. E eu acho que tem mais a ver com a relação que as pessoas têm com o exercício e a forma como o veem e por acharem que é simples e é direto. Ainda ontem estive a falar com uma pessoa que quer começar a fazer treino com resistências, treino de força. Ela só tem feito pilates e entende que neste momento precisa de fazer outro tipo de treino. Portanto, na cabeça dela, ela tem que alongar. Ou seja, aquilo é um contraditório. Para nós que somos da área do exercício, percebemos claramente ela quer alongar e quer fazer treino de força. Ou seja, ela está em conflito, mas repara, ela percebe que precisa de fazer algo porque aquilo que está a fazer não funciona, mas já tem a resposta. Ou seja, o que acontece é que as pessoas, quando chegam até nós, já trazem um conjunto de crenças e, por vezes, limitam o próprio processo. E, se calhar, quando tu lhe prescreves um programa, agora pegando até no exemplo do Gonçalo, se calhar o Gonçalo... Não tenho algo a dizer nesse sentido, porque na nutrição é muito semelhante. Deve ser muito parecido. Então, mas, Gonçalo, como é que tu me estás a dizer que eu vou fazer isto quando eu já ouvi não sei quantas pessoas que dizem que é outra coisa completa? É o jejum é que é... E tu estás-me a dizer para eu comer. Portanto, eu vou já concluir, Gonçalo, e deixa-te avançar. Força. Eu acho que é só mesmo esta questão de percebermos que, com todo o respeito, o profissional e o técnico da área há de ter mais conhecimento e profundidade naquilo que são as suas competências. Não quer dizer que quem nos procure não tenha também eles conhecimento e que até nos possam ajudar e às vezes até direcionar a nossa prescrição, mas o conhecimento deles é diminuto. Ou seja, tu não tens uma visão global e abrangente daquilo que é o treino, daquilo que é a adaptação, daquilo que é a fisiologia humana, tu vais sempre ficar limitado. Portanto, acho que tem muito a ver com esta questão da consciência. Mas diz-me, Gonçalo, desculpa, não queria estar aqui agora também monopolizando. Sobre essa questão de se são os jovens ou são as pessoas mais velhas que querem... Espera aí. Agora tu vais desenvolver. Eu diria que são todos. Eu acho que todos nós, enquanto espécie humana, estamos muito motivados pela procura pela novidade. E isso aplica-se a tudo, mesmo ao próprio programa de treino ou de nutrição. Tudo o que seja novo é sempre mais apelativo. E depois, lá está, entram sempre essas estratégias mais diferenciadas ou que têm um nome assim, como o jejum intermitente ou a dieta cetogénica, que criam logo assim um suspense à partida. E logo em termos comportamentais, a pessoa pensa, ok, isto aqui é algo diferente, isto é algo que eu nunca experimentei. Portanto, dá logo uma certa esperança. Porque se é algo que eu nunca experimentei, pode ser que seja desta vez que as coisas vão realmente correr como eu prevejo. O que às vezes nem sempre acontece. Mas, por exemplo, essa questão da nutrição, de ter que mudar o plano alimentar com frequência, também é algo que é muito frequente em consulta e geralmente a pessoa, passado 3 semanas, diz: mas o plano não está a funcionar, não sei o que é que se passa, vamos ter de mudar o... Às vezes nem tanto, às vezes uma semana. A pessoa pensa: ainda não estou a ter os resultados que queria, isto não está a funcionar, não é para mim. Eu fico, ok, das duas uma, ou eu errei no cálculo, ou há alguma coisa que eu pensei que podia ter feito e que não ajustei. Pode acontecer, não é assim tão frequente, mas pode acontecer esse erro de cálculo ou de previsão. Mas esse cálculo também tem muito a ver com aquilo que a pessoa se comprometeu, porque eu calculo as suas necessidades de acordo com o seu gasto energético do treino, de acordo com o seu gasto energético dos seus movimentos do dia-a-dia. E às vezes o que acontece é que a pessoa, por vezes, dá-me a parecer que tem um estilo de vida mais ativo, quando na verdade não tem. Na verdade passa o dia todo sentado ou caminha muito pouco.
diz que treina muito intenso, mas depois, na verdade, se eu fosse uma mosca e estivesse lá a passar enquanto ela está a treinar, ou ela ou ele, eu veria claramente que a pessoa treina fofo. E claramente é importante que haja esse próprio compromisso da pessoa. Agora, eu como já sei, já tenho alguma manha e já sei que isso costuma acontecer, eu faço sempre, por exemplo, uma estimativa abaixo daquilo que me dá em termos de cálculo. Por exemplo, se a pessoa se calhar gasta 300 calorias no seu treino, mas eu se calhar conto 100, porque dou sempre uma margem de erro, porque nunca sei ao certo se a pessoa efetivamente faz um treino com a intensidade que era o ideal para ela. Claro que aí o profissional do exercício saberá melhor do que eu, mas tento sempre jogar por baixo do que depois às vezes isso acontecer, que pode acontecer. Agora, se a pessoa tem resultados, pode não ser a velocidade que queria ter, isso pode acontecer, mas a verdade é que convém esperar que haja um tempo de adesão suficiente para que os resultados comecem a aparecer. E nesse sentido, estar a mudar o plano constantemente pode ser sinal de que alguma coisa não está bem, não só no profissional, mas também no compromisso da pessoa. E claro que não há um culpado, não há um responsável, somos uma equipa, isto é uma colaboração e é importante que haja honestidade. Mas sim, realmente eu não diria que estar sempre a mudar o plano a cada 2, 3 semanas ou mesmo mês a mês é essencial para todas as pessoas, e se está a resultar, diria que mais ainda não vale a pena estar sempre a fazer alterações substanciais quando a pessoa está a ter resultados, principalmente. Ok. É curioso porque no exercício é muito similar e obviamente existem várias técnicas, existem várias formas de planeamento. Pode ser uma periodização linear, pode ser uma periodização não linear e varia de acordo com aquilo que são os objetivos da pessoa, mas curiosamente também de acordo com o próprio perfil da pessoa. Porque imagina que tens um determinado programa que funciona claramente para os objetivos daquela pessoa, ela terá de cumprir aquilo, por exemplo, durante 6 meses. Se for uma pessoa que tem uma personalidade que claramente é direcionada por objetivos e consegue ter essa consciência, facilmente mantém um programa muito parecido. Outro tipo de pessoas que já precisa de tal novidade. Eu acho que aqui lá está. Daí a importância de haver um profissional próximo da pessoa e alguém que tem esta sensibilidade. O que acontece muito na área do exercício é que por vezes existe esta periodização não linear e não sei qual é a opinião do Miguel, mas ocorre muitas vezes até pela questão da novidade, e o facto de ser novidade faz com que não haja a adaptação esperada, porque estás sempre a variar e não consegues gerar adaptação do ponto de vista fisiológico. E até vou mais longe agora, do ponto de vista da aprendizagem motora. Isto é como um pianista que quer praticar uma determinada escala e anda a treinar outras escalas sem ser aquela escala. Não, ele tem que treinar a escala de Dó sustenido menor e tem que treinar naquela posição, muitas vezes. Com o exercício é algo parecido. Existem obviamente variações e tem as suas diferenças, mas acho que serviu para ilustrar. O que é que achas em relação a isto, Miguel? E aproveitava já para fazer a ponte também aqui para mais um clássico, que são aquelas pessoas que acham que se o treino não provocar dor, não está a funcionar ou não está a servir para nada. O que é que tu achas em relação ao que dissemos e em relação a mais esta frase provocatória? Então, em relação ao que dissemos, só para concluir, a minha visão sobre o treino, hoje em dia acho que é cada vez mais simples no bom sentido, ou seja, sem estar a querer inventar muitos exercícios, a ter que criar agora exercícios milagrosos ou divertidos, e então eu tento focar no básico bem feito e ensinar o básico bem feito às pessoas. O que é o básico bem feito? É aquilo que cumpre com aquilo que eu quero alcançar.
que é feito é se cumpre o objetivo que eu tenho com aquele exercício, eu vou ensinar a pessoa a realizá-lo da forma mais eficaz para ela, pelo menos, e sem estar muito preocupado agora ter que criar muitas variações. Eu acho que variações é interessante do ponto de vista de quebrar a monotonia, sobretudo desse ponto de vista, mas não muito mais do que isso. Está bem, podemos sempre argumentar, mas pode criar ali outro tipo de estímulo, tudo bem, mas há muitos exercícios que nós variamos sem grande critério e por exemplo, lá está, sem ser com esta questão que eu falei, de quebrar a monotonia, há exercícios que nós variamos por variar e não nos traz grande benefício. E então eu tento Miguel, passar deixa-me só o isso. clarificar, Miguel, Sim, que nós variamos, atenção, alguns se calhar variam, algumas pessoas variam. Nós, sim, na nossa claro. Eu digo prática, nós, a nossa classe profissional, como estou a falar mas no. é importante, como Sim, estamos sim, a falar, não estamos a falar propriamente para profissionais da área. Desculpa claro, ter claro. interrompido, mas era só para fazer esta ressalva, porque sei que também não querias dizer isso. Não, não, não. Sim, é exatamente isso. Pronto, temos profissionais da nossa área que variam por variar e depois, se calhar, Alguns influencers que têm o tal programa de 3 meses que varia por à quinta exemplo, semana. ou até mesmo começam a defender coisas erradas, como por exemplo, este é o melhor exercício para trabalhar isto, e não há propriamente evidência, se calhar, no que aquela pessoa está a dizer. Mas pronto, só para concluir, como eu estava a dizer, para mim o mais importante é o básico, focar nos movimentos básicos, naquilo que queremos alcançar com este exercício, e perceber também, acho que é fundamental também perceber que as pessoas nem sempre se sentem da mesma forma. Portanto, uma periodização, por assim dizer, pelo menos rigorosa, não faz sentido quando falamos de exercício de saúde, porque cada dia é diferente, a pessoa pode chegar ao treino mais cansada. Uma coisa que eu tento fazer, por exemplo, um pouco nesta lógica também, aproveito dias que a pessoa se sente melhor, muitas vezes pergunto como é que a pessoa se sente, aproveito dias que a pessoa se sente melhor, com mais energia, que dormiu melhor, para se calhar nesse dia tentar uma carga que nunca tentei, por exemplo. E em dias que a pessoa está mais cansada, menos energia, por exemplo, se calhar não comeu tanto também naquele dia, ou sente um cansaço geral mais acentuado que o normal, e se calhar nesse dia vou aproveitar para fazer um treino com cargas mais leves ou mais longe da exaustão. E portanto, estes detalhes, estas particularidades, novamente, quando falamos de exercício e saúde, pelo menos, acho que fazem sentido estar presentes. E de treino personalizado, Miguel. Claro, e treino personalizado. Tudo isto que tu estás a referir é exatamente uma das mais-valias do treino personalizado, do treino individualizado. Repara como tu consegues claramente identificar que naquele dia que se calhar podes tentar aquela abordagem versus, repara bem, o tal programa que propõe que tu faças o desafio XPTO naquele dia. Exato. Ou que tu impõe um exercício à pessoa e não ao contrário. Ou Exato. seja, isto é uma perversão. É uma perversão. E conclui, Miguel, que eu depois só quero dizer uma coisa que me lembrei que é um. acho que vai acrescentar. Mas diz, Miguel, desculpa. Acho que é isto. Acho que agora ia-me estar a repetir Ok. na mensagem esta. Ok. Eu tenho uma máxima que é muito simples. É preferível fazer o essencial e não fazer mais do que aquilo que é preciso. Uhum. Sim. A nível do treino, o que é que tu precisas para ter um bom treino? É este estímulo. Então não é preciso fazer mais. Isso aí até foi um dos outros erros que eu pensei também e que se calhar daria para incluir aqui em algum, ou não, mas agora que falas nisso acho que posso só abordar, pelo menos brevemente, que é a questão do... Só mesmo para concluir. Que é o que tu falaste, ou seja, nem sempre fazer mais tem que ser melhor. Ou seja, o nosso corpo tem limites, o nosso corpo aproveita até certo ponto, aproveita o estímulo que é dado, a agressão, digamos assim, que é dada, que se dermos muito mais que isso, já não vamos retirar benefícios. Portanto, chegamos ali a um ponto que se quisermos dar mais, já serve apenas quase como agressão ao corpo e já não conseguimos retirar os benefícios.
E, portanto, como exemplo, o caso de hipertrofia, nós conseguimos dar um estímulo de hipertrofia até um certo ponto. Se nós nesse dia continuamos a estimular mais o músculo, não vamos retirar mais benefícios. E isto é útil para as pessoas que passam imenso tempo no ginásio, se calhar já estão a fazer séries a mais do que aquilo que deviam. Se calhar, porque eu não sei quem é a pessoa que está à frente, mas sim, muitas sim. Eu diria que cerca de 90% das pessoas passam mais tempo do que aquilo que deveria no ginásio e a treinar. Nem sequer estou a falar da conversa. Sim, claro. Independentemente de ser um objetivo, treino de força, treino de hipertrofia, treino com resistências, lá está, entramos outra vez na falácia de mais é melhor. E por isso é que esta abordagem tão simples, que é fazer o essencial e não fazer mais. É curioso que eu aí também quero acrescentar depois uma coisa. Força. Claro que sim, Gonçalo. Portanto, é assim, além de ser uma premissa simples, é uma premissa que nos ajuda a focar no essencial. O que é que eu preciso para este objetivo? É isto. Então vou fazer. Esta questão do volume de treino e da própria densidade do treino, o volume, a quantidade, a densidade, a forma como distribuis os exercícios, as séries, é algo que podemos falar num outro episódio, porque existem, uma vez mais, muitos mitos em relação a isto. Quanto menos treinada é a pessoa, menos estímulo ela precisa para ter a adaptação que quer. Então o que é que acontece? A maior parte das vezes está-se a copiar treinos de pessoas que têm anos e anos de treino, ou seja, são pessoas que precisam de mais estímulo para ter uma certa adaptação, mas até essas estão a fazer a mais. Mas fica para uma próxima. Sim, Gonçalo, desculpa lá. Deixa só fazer então aqui dizer algo, certo? Sim, e vai de encontro com o que já introduziram aqui, porque é curioso que um dos temas que eu também queria trazer aqui para a nossa conversa era mesmo a questão da visão dicotómica. O que é isto da visão dicotómica? É olharmos para as coisas do tudo ou nada. Preto ou branco, perdido por 100, perdido por 1000. E acho que o que vocês estão agora a falar tem muito a ver com isso. Que é muita gente as pessoas querem fazer aquilo que é o ideal ou aquilo que na sua ótica é o perfeito e que deviam fazer, quando na verdade a maior extração dos benefícios viria de algo muito mais simples e mais concreto e mais fácil para elas de incluir no seu dia a dia. E isso, tanto no treino, é muito frequente, como uma pessoa achar que só por conseguir treinar 2 vezes por semana 30 minutos não vale a pena, porque é só 1 hora ao final da na semana, quando na verdade sabemos que essa 1 hora pode ter um impacto brutal na sua saúde. Mas também na parte da alimentação também é muito frequente pessoas me dizerem sabe, é que eu, como não tenho acesso a alimentos biológicos ou a fruta biológica, mais vale não comer, porque há muito essa questão. As pessoas, em vez de se preocuparem em fazer o essencial, que realmente vai trazer benefícios, como não conseguem fazer aquilo que na sua cabeça é o ideal, acabam por não fazer nada. E claramente que isso tem muito mais prejuízo do que malefício. E podia dar aqui inúmeros exemplos. Já dei a questão dos alimentos biológicos, mas também a própria alimentação. Pessoas acharem que isto aqui, a alimentação de hoje em dia, não tem nada a ver com antigamente. Hoje a qualidade da comida é pior, os solos já não estão tão nutritivos, portanto nem vale a pena me preocupar com isso. Quando a verdade devia ser ao contrário. Ok, já que há esse maior risco, eu tenho que ter mais critério nas escolhas que eu faço no meu dia a dia. Portanto, é importante a pessoa saber selecionar e perceber efetivamente qual é que é o mínimo indispensável para garantir bons cuidados alimentares e de saúde em geral. Ótimo, Gonçalo. Creio que adicionaste aqui também elementos interessantes em relação à parte nutrialimentar e aproveito já para fazer aqui a ponte para o Miguel, só para trazer novamente aqui à nossa discussão a questão da dor. Ou seja, se o treino não provoca dor, não serve. Se não está a gerar desconforto, não está a gerar uma adaptação boa. O que é que tens a dizer em relação a isto, Miguel? Sim, isso é outro aspecto clássico que acontece às vezes com as pessoas.
há pessoas que gostam dessas dores, há pessoas que não gostam dessas dores, há pessoas que ficam contentes quando sentem essas dores porque associam a que o efeito está a produzir resultado, está a produzir efeito, mas sabemos que essas dores estão muito dependentes do quão habituado o corpo está a realizar determinada tarefa. E às vezes o só estarmos uns dias, umas semanas afastados de determinado estímulo é o suficiente para quando repetimos aquele estímulo ou aquele exercício em particular possa causar novamente essas dores. E de facto, pegando nisto, não é por o corpo já estar mais habituado a receber determinado estímulo, que não quer dizer que não é por agora eu continuar com esse estímulo que já não me provoca essas dores, ou não tanto, não tão acentuadas como antes, que não esteja a ter resultado. A tendência será continuar a ter resultado, mas sem as tais dores, porque o corpo já se habituou e também não esquecer que muitas vezes o resultado também passa por manter aquilo que já temos. O resultado não tem de ser necessariamente agora vou aumentar cada semana, vou aumentar cargas, ou cada mês. Não, nós temos limites. E uma pessoa mais treinada, quanto mais treinada está, mais difícil é quebrar, ultrapassar os seus limites e manter a sua saúde, digamos assim, não é? Portanto, é normal, nós temos certos limites e depois voltamos a colocar aquela questão. Mas eu quero ultrapassar, não é ultrapassar os limites, eu quero porque é que eu quero mesmo alcançar esta marca? Porque é que eu quero chegar àquele peso? Se o corpo avisa que não consegue, se calhar o melhor é respeitarmos. E mesmo que o foco esteja em tentar dar um pouco mais, mas se ouvirmos o nosso corpo, se respeitarmos aquilo que a informação que o corpo nos está a dar, isto com base em frequência cardíaca, com base em tentarmos fazer mais umas repetições e o corpo não deixar, o músculo não deixar, por alguma razão e se calhar não temos que ultrapassar esse ponto. E portanto, mas isto é um pouco informação extra. Quanto às dores em si, é aquilo que eu disse. Não podemos limitar o progresso com base nas dores que sentimos. E já agora acrescento também, embora não está exatamente aí no que me perguntaste, mas o mesmo se aplica também a um treino provocar mais suor na pessoa ou não. Se eu suar mais com um treino ou não, também é algo, um clássico de a pessoa associar quando soa mais, que valeu a pena, que foi um bom treino. Mas isso, novamente, o suor, para já depende de como é que está a temperatura, claro, onde a pessoa está a treinar. E não é por suarmos em si que estamos a ter mais resultados ou que estamos a derreter mais gordura, mas sim apenas uma perda de água e sais minerais. E se acontecer isso, nós vamos ter que repor, idealmente. Portanto, pessoas que treinam mais agasalhadas com essa intenção não faz todo sentido, porque não só estão a atrapalhar o seu rendimento, porque estão a perder líquidos, a desidratar, como depois idealmente vão ter que repor aquilo que estão a perder, portanto estão a prejudicar o rendimento no treino sem necessidade e também a correr e a saúde, sim, é isso que eu ia dizer, e também a correr algum risco de saúde ao estarem desidratados, portanto não vale a pena, não vale a pena. Novamente, porque é que isto acontece? Muito por aquilo que já falámos, que as pessoas querem resultados rápidos, querem inventar, querem formas mágicas e não vale a pena estarmos a ir por esses caminhos. Querem inventar. Sentiram? Foi está mesmo, aqui um calor na sala intenso. Foi intenso. Agradeço desde já a vossa compreensão. Vamos ouvir o Gonçalo porque ele tem algo a dizer em relação a isto. Diz, Gonçalo. Queria pegar no que o Miguel disse, que eu achei muito interessante e algo que eu também já queria trazer para falarmos, que é a mesma questão de que existe muito, que é ou estamos a progredir ou estamos a regredir. Eu vejo isso muito, mesmo por esses influenciadores, terem essa visão mais
E também tem a ver com o tudo ou nada, que é ou estamos em processo de evolução ou em processo de regressão. Quando, na verdade, por exemplo, uma pessoa sénior, só o facto de preservar a sua massa muscular já é um grande ganho em saúde. E às vezes a tendência é desvalorizar esse tipo de manutenção dos ganhos, que é o chamado como é que se diz em inglês? Isso tem um nome específico. Maintenance. Sim, acho que tem outro nome, mas sim, também dá. E esse maintenance, ou manutenção dos resultados, é algo que, em certos casos, é um sucesso na intervenção. E mesmo na questão do emagrecimento, nós sabemos que o grande desafio não é o emagrecimento em si, não é o perder gordura, é conseguir manter essa perda a médio e longo prazo, porque a tendência é que, passado um ano, a maior parte das pessoas recupera tudo aquilo que perdeu. E acho que, nesse sentido, convém realçar que, às vezes, manter bom resultado é sucesso. E acho que essa visão é mais realista e promove também uma maior gestão das expectativas também. Ok, Gonçalo, muito bem. Acabaste por trazer aqui um outro tema. Relacionou-se, claro que sim, mas uma outra questão, e permite-me só acrescentar que, na minha visão, só o facto da pessoa realizar exercício já é positivo. Só isso já é muito positivo, já lhe faz bem de um ponto de vista de saúde, e já falámos aqui acerca disso, acerca da prevenção de doença, quer seja aguda, quer seja crónica, e promoção de saúde. Portanto, só isso já é positivo. Obviamente, depois pode-se otimizar de acordo com os processos de treino e com o grau de individualização e de personalização que se consiga implementar. Agora, neste caso concreto da dor, se é necessário ter dor, este é um tema muito interessante, e eu estava aqui a tirar umas notas, porque eu acho que é um tema, é mesmo interessante, não é? Nós podemos entender a dor de diversas formas, mas se formos pensar de um ponto de vista fisiológico, a dor, o que é dor propriamente dita? É uma sensação. E as áreas que processam a dor são áreas sensoriais, não conseguem dar uma conotação à dor. Portanto, a dor é percepcionada a nível central, no nosso sistema nervoso central. E o que é curioso é que as áreas que processam dor e o prazer, basicamente, com algumas diferenças, são as mesmas. Portanto, estamos a falar de substâncias neuroquímicas que irão criar uma certa atmosfera no nosso cérebro que depois vai ser percepcionada pelo indivíduo como bom ou mau. Porque é que eu dei esta explicação um pouco mais detalhada? Porque eu acho que é importante perceber porque é que algumas pessoas, vamos pegar um exemplo claro, estão a correr e claramente estão a sentir desconforto, estão a sentir dor, mas continuam. Ou seja, existe aqui um certo prazer associado àquela dor. Portanto, isto é uma coisa. Outra coisa eu estou a fazer um exercício, olha, você não está a sentir dor, então não está a resultar. Reparem bem a diferença. Certamente, no caso desta pessoa, vamos supor um iniciante, peço desculpa, passou aqui alguém a fazer muito barulho. Neste caso em concreto, um iniciante, o mínimo desconforto que ele sentir vai levá-lo a parar. E temos mesmo que respeitar esta sensação, que é uma sensação de desconforto e que o próprio organismo gera até por uma questão de proteção. Portanto, já temos aqui um exemplo de um atleta, digamos assim, um super atleta conseguirá tolerar mais desconforto por saber que tem uma recompensa que irá valer a pena, não é? É o indivíduo que está prestes a ganhar uma medalha olímpica e sente dores que são dores terríveis, mas ele percebe que o objetivo compensa. Então faz um bypass à dor. Se isso é bom para o organismo, é outra conversa. Mas ele faz esse bypass. Uma pessoa que está a treinar no ginásio, treina há um ano, não precisa de se sentir, nem sequer precisa de se aproximar destes níveis de desconforto barra dor. E eu acho que isto é muito importante reforçar às pessoas. O treino não tem de ser doloroso. Não é aquela questão do no pain, no gain, também não é direta, ou seja, não vou dizer no pain, no gain, ou seja, sem dor não há ganho,
temos de perceber claramente o que é que isto quer dizer e desconstruir. E eu até vos desafiava em termos um episódio só sobre isto. Já ando há algum tempo a escrever um artigo acerca deste tema e eu acho que é um tema muito importante. Agora, de forma simples para as pessoas, não é preciso ter dor ou desconforto para que o treino seja eficaz, para perder peso, para ganhar tecido muscular ou sequer para promover saúde. E já falámos aqui uma vez e o Miguel até desenvolveu um pouco melhor este tema e até de uma forma mais completa. Miguel, depois se quiseres intervir, podes intervir. O Miguel referiu-se a esta questão dizendo que a pessoa também precisa de um certo grau de desafio e chegar àquele ponto de desconforto. São questões diferentes, não é? Um desconforto não é propriamente uma dor, mas eu deixo este tema para um próximo episódio, até para também deixarmos aqui algo que as pessoas fiquem a pensar. E outra questão é, ok, pode não ser doloroso, mas tem que ser sempre prazeroso. Isso também é outra questão. Muito interessante. Muito interessante. Lá está, o nosso baterista concorda. Se tem que ser prazeroso. Lá está, são as mesmas áreas. Temos de desconstruir quem é que está a fazer o exercício, quem é a pessoa, como é que ela visualiza aquele exercício, porque é que ela acha que é dor, porque é que ela acha que é prazer. Próximo episódio. Há muita recomendação do tipo, o importante é que faças algo que te dê gosto, que te dê prazer. Será que é mesmo assim? Será que Gonçalo, não é exercícios que é fundamentais? Mas isso fica acabaste de dizer algo que me toca na alma. Eu decidi já há algum tempo voltar a praticar guitarra e a estudar música. E curiosamente hoje voltei a um estudo que é um estudo aquilo causa-me algum desconforto, que é estudar inversões de acordes e andar a praticar. Meus amigos, aquilo não é prazeroso. Não é prazeroso. Portanto, Gonçalo, eu acho que tu tens aí um ponto e vamos ter que falar sobre isto. A questão aqui do prazer e da dor andam de mãos dadas, porque repara, eu não tive prazer nenhum em estar ali aquele tempo todo a praticar, mas quando eu for tocar vou tirar algum prazer. Acho que isto já está a abrir aqui a porta para uma discussão que será já no próximo episódio, se vocês concordarem. E vamos a isso. Obrigado a todos, espero que tenham gostado. Eu peço